Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 28 de Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Ricardo. E essa é a segunda vez que a gente está começando, para variar, porque nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer no início, né? Porque a vida é uma caixinha de surpresas. Beleza. Então, eu vou repetir a piada, mas foda-se. Estamos aqui para falar sobre ciência, vá. Eu não vou repetir o meu comentário, são 7h20 aqui no horário do Brasil. Eu não me sinto obrigado a repetir o meu comentário. Tudo bem. Então, antes da gente entrar nas nossas notícias, vamos vender o nosso jabá? Bora. Nós somos originalmente um podcast, somos um podcast sobre ciência. Nós lançamos episódios quinzenais. Essa semana tem um episódio com o Gladstone, né, um velho conhecido nosso, para falar sobre sistemas dinâmicos, aplicações do sistema solar, cometas que não são asteroides e outras coisas. Confere lá no Anchor, que é a plataforma que a gente usa para hospedar o podcast. E o Anchor faz o trabalho de distribuição, então a gente está no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e em outras plataformas aí de podcast. Se você quiser entrar em contato com a gente está no Facebook, a gente tem uma página e um grupo lá, onde a gente avisa basicamente quando vai ser lançado o episódio, onde você encontra. Então segue a gente lá, especialmente o grupo, por causa da política de notificações do Facebook, para ficar por dentro. A gente está ainda engatinhando, mas em algum momento a gente vai emplacar, ou não, o nosso Instagram, certo? O nosso Instagram, na verdade, ele parece a campanha de vacinação aqui no Brasil, né? Quando você acha que vai, não vai. Mas a gente espera que um dia vá, mas a gente não sabe se de fato vai. Mas enfim, assim como a vacinação no Brasil, mesmo que ela não vá tanto pra frente, segue a gente lá no @SM1PSC. E claro, né, se você está vendo esse vídeo, você está no YouTube, eu espero. E a gente tem aqui um canal, a gente faz aqui um trabalho, a gente tem um canal, que é onde a gente grava os vídeos Só Mais Uma Opinião sobre ciência. Então, faça o que você faz no YouTube, né? Se você gosta do trabalho, você se inscreve no canal, você ativa as notificações, você dá like no vídeo se você gostou, se não gostou, dá dislike, comenta se você quiser. E é isso, eu acho. Beleza. Eu acho que é isso, então vamos começar com as notícias. Eu trouxe uma notícia de arqueologia e você trouxe uma notícia de Covid. Quem começa? Cara, eu não trouxe uma notícia do Covid, eu trouxe um puta case de sucesso, meu. Melhor case de sucesso pra vender pra vocês, velho. Não, você trouxe um case de sucesso e eu trouxe um manossauro, velho. Que legal. Começa com você então, porque o meu puta case de sucesso, meu, eu vou deixar pro final. É um esquema mó bom, que você entra, aí você seleciona mais 2, aí cada 2 seleciona... Meu, todo mundo você vai ganhar tipo 15 mil por mês, meu, sem sair de casa. Puta que isso. Beleza. Então eu vou começar aqui, eu vou falar do manossauro. Na realidade, vamos lá. Há 24 anos atrás, eu não vou fazer a conta para dizer o ano exatamente, mas foi há 24 anos atrás, na cidade do interior de São Paulo, chamado Cândido Rodrigues, sempre que eu leio o Cândido, eu quase falo Cândido Portinari, Cândido Rodrigues, ok? Deve ser que talvez esse nome tenha sido comum há muito tempo atrás, né? Para ser primeiro nome. Eu nunca conheci nenhum idoso com o nome Cândido. Então, sei lá, é que nem daqui a 150 anos os historiadores vão estar falando assim. Tem uma cidade aqui no interior de São Paulo chamada Enzo de Souza ou Valentina Oliveira, sabe? Não é comum da época, né? Nome de temporada. Beleza. Mas então, há 24 anos atrás, nessa cidade, encontraram fósseis de dinossauro, né? E esses fósseis voltaram à tona agora porque uma pesquisa revisitou esses fósseis com umas técnicas novas, né? A princípio era fóssil de... Como é que é o nome disso? Daqueles titanossauros, dinossauros bem grandes, de pescoço grande. Chega a mencionar, tipo, tem...
Eu não sei o nome desse tipo de dinossauro, mas eu sei qual dinossauro você tá falando. Acho que todo mundo sabe que dinossauro você tá falando, aquele grandão com pescoço enorme. Eu acho que eu até cheguei a anotar aqui, mas eu não tô achando. É saurópode. São saurópodes. Então, se achava que esse dinossauro fosse uma espécie que já tinha sido encontrada na Argentina, que já é bem conhecida, só que com essa nova revisita, com essa nova técnica, descobriram diferenças nos ossos, na estrutura das vértebras, né? E a partir dessas diferenças e outras coisas, com essa análise chegou-se à conclusão de que não é o mesmo dinossauro que a gente já conhece da Argentina. Então é um saurópode do Brasil, especificamente de São Paulo. Brasil! São Paulo! Então podia ser o manossauro, podia ser, sei lá, o pulloversauro, o sapatenissauro. Mas não, o nome que deram a esse novo dinossauro foi Arrudatitan maximus. A verdade é que o nome científico, nesse caso, vem só pra estragar a graça, né? Não, nem tanto, porque, tipo assim, você pega o Titã, ok. Maximus também, ok, beleza. Essa parte você entendeu. O que sobrou? Arruda. Arruda? Arruda. Arruda, que é o sobrenome especificamente da pessoa Antônio Celso de Arruda Campos, que foi que era o cabeça das escavações. Então, legal. O nome que deram para ele foi em homenagem ao cara que estava nas escavações, né? Que bacana. Então, algumas informações que até já foram mencionadas, ele é um saurópode. Para quem não sabe, esses dinossauros gigantescos eram herbívoros, né? Eles são conhecidos por serem muito grandes e por terem ossos muito leves. Eles, na realidade, quanto maior você você precisa de ossos mais leves, de uma estrutura óssea mais leve, né? Obviamente a gente está falando de densidade, não de peso. Obviamente o peso dos ossos dele era muito grande, mas aí mais leve no sentido de ser menos denso, né? Uhum. Foi publicado esse artigo no Historical Biology Journal pelo Julian Silva Jr. e Max Lager, que são da USP de Ribeirão Preto, né? Eles fizeram um trabalho assim em conjunto, então tem muitos outros colaboradores, alguns da Argentina, exatamente onde o pessoal conhece bem aquela outra espécie que parecia, né? Uhum. E qual outro detalhe interessante, estima-se que esse dinossauro tinha entre 19 e 22 metros de comprimento. Assim, eu falei uou, mas eu acho que é o tamanho esperado desse tipo de dinossauro, né? Saurópodes são dinossauros de 20 metros, essas coisas gigantescas. Só porque é grande mesmo. Sim. E esses ossos, eles, assim, a matéria que eu li, ele também dizem que possivelmente esses ossos vão poder ser vistos, né? Vai ser colocado ao público no Museu de Monte Alto, obviamente depois que a pandemia acabar. Então aí a gente vai poder ver esses ossos, ou vai poder ver quem for lá nesse museu. Provavelmente não sei quando é que eu vou conseguir chegar no museu, nesse museu em específico, né? Então é uma informação que eu acho muito interessante, né? O Arrudatitan maximus, né? Mais um dinossauro brasileiro, um dinossauro paulista e um saurópode, que é bem interessante, né? Que é um puta dinossauro gigantesco. Uhum. Legal, não tem muito o que falar, né? Descobriu o dinossauro brasileiro. Ótimo, legal, parabéns aí pro seu Arruda, que agora é um titã máximo, né? Ele foi evoluído da classe do ser humano para dinossauro titã máximo. Parabéns aos envolvidos. Sim. Podemos ir para a próxima? Podemos para a próxima. Podemos ir para a próxima. Nossa, eu me engasguei aqui. É que falar próxima pode ser difícil para algumas pessoas. Costuma ser para mim, já acho claro.
Então vamos falar do puta case de sucesso, meu. Sim, sim. Faça o seu trabalho de coach aí. Não, mas a diferença é que isso funciona. Você já ouviu falar do Projeto S que está rolando no Brasil? Projeto S? Aham. Não, eu acho que não. Ok. E se eu falar da cidade de Serrana, no interior de São Paulo, você consegue relacionar alguma coisa com a cidade de Serrana? Sim. A cidade de Serrana foi a cidade que o Butantan pegou para pesquisar. É uma cidade pequena e resolveu: vamos vacinar a população inteira e ver o que acontece se você vacina a população inteira. Galtas expectativas. Parabéns, você descreveu o Projeto S, tá? O Projeto S, que eu espero seja o S de Serrana, é uma iniciativa do Butantan, né, junto com o governo do estado, junto com a Sinovac, que é a farmacêutica, junto com a Coronavac, para que se vacine a população toda, para a gente ver os benefícios, de fato, da vacinação em larga escala. Larga escala, mais ou menos. A cidade de Serrana ela não é muito grande, ela tem cerca de 45.600 habitantes, fica no interior de São Paulo, ali próximo de Ribeirão Preto, então próximo da USP de Ribeirão Preto. E vamos lá. Bom, enquanto o Brasil está lascado com o Covid, né, a gente já passou aí de 400 mil mortos, como eu já comentei algumas vezes, a vacinação no país não anda lá muito rápido, né? Se não me engano, são entre 7 e 8% da população ainda foi vacinada, isso é bem pouco. A gente está com problemas de vacina porque Bom, tem muitos problemas com a vacinação, tá? Um deles ocupa um cargo bem alto na democracia brasileira. Muitos desses problemas ocupam cargos altos na democracia brasileira. Sim. Na quarta-feira houve mais uma coisa que pode complicar. A gente vai lançar na sexta-feira esse vídeo. Pode ser que já tenha havido uma resposta segundo a provocação que foi feita na quarta-feira. Nada está tão ruim que não possa piorar ainda mais, né? Então, qual que é o problema, né? Claramente, essas pessoas que ocupam cargos altos da democracia brasileira não assistem os nossos vídeos, não saberiam que o vírus não foi criado, provavelmente não foi criado no laboratório pela China para conquistar o mundo. Não foi esse o objetivo, tá? O problema de você afirmar uma coisa dessa é que... Eu vou fazer um parêntese só por esse comentário. Desculpa. Essas pessoas realmente não assistem nossos vídeos. Eu estava vendo ontem como é que é a tomada de depoimento do ministro Tait, e aí vergonhosamente, eu não lembro se era o ministro do Rio Grande do Sul ou o de Santa Catarina. Senador, ministro não, senador. Que já tinha feito besteira, fez besteira de novo, apresentou aquele paper da Lancet, falando que foi retirado pelos pesquisadores por fraude. Tá vendo? Esse cara não assiste nosso vídeo, porque se você assistisse o nosso vídeo, saberia que não foi fraude, saberia todas as condições, e ele, como senador de direita, não ia estar usando-se de uma coisa que pode ser enquadrada como coisa de esquerda, que é o problema dessa pesquisa foi a disponibilidade de informação para o público, né? Para quem tá viajando no que o Gabriel falou, porque o Gabriel não deu detalhe nenhum, a pesquisa da Lancet que ele está falando é aquela onde diziam que a hidroxicloroquina não tinha efeito nenhum, pelo contrário, tinha efeitos adversos, podia dar um problema no coração do campeão, e ela foi publicada na Lancet, depois foi retirada porque os pesquisadores não conseguiam ter acesso aos dados de volta, né? Porque tinha um problema lá na plataforma, e aí eles não conseguiam ter acesso aos dados, não conseguiam então reproduzir os resultados, e aí eles optaram por retirar. E quem retirou partiu dos autores, né? Se não me engano. Partiu dos autores, porque o que acontece? Tipo assim, questionaram o paper, a metodologia dos autores estava muito tranquilo de ser feito. Só que aí eles queriam que abrisse os dados da empresa que forneceu os dados, que forneceu não gratuitamente, foi uma empresa que faz esse negócio. São empresas que tratam muitos dados, né? Como é o material financeiro, né? É o produto que essa empresa vende, ela não quis abrir o processo de coleta de dados. E aí, tipo assim, não tem como você não vê o processo, não tem como você afirmar exatamente se é randômico do jeito que era esperado. Só que isso é só coisa formal, né?
e por aí afora. Desculpa, eu fiz esse negócio porque eu lembrei, e a gente falou sobre isso. Se ele estivesse acompanhando o nosso vídeo, ele saberia que é contraproducente, porque se alguém apontar para ele o porquê de fato, vai contra a causa dele. E você citou a CPI, né? Porque tem a CPI também que está investigando a negligência, né, do governo federal no caso da condução aí da pandemia. Bom, o Brasil está com um circo pegando fogo, sabe? A real é essa. Mas o Projeto S é um cantinho ali do picadeiro que está imune, tá? E, consequentemente, a cidade de Serrana é um pedacinho ali do nosso picadeiro. Qual que é o objetivo, né, basicamente? O objetivo do Projeto S é você ter essa vacinação em massa e a gente vai tentar entender, de fato, como funciona essa eficácia da vacina no curto e médio período. Especialmente no Brasil, isso é importante porque, como eu falei, a gente não faz ideia de quando é que vai acabar essa vacinação, se é que vai acabar um dia, né? O coordenador do projeto, né, ele é o diretor do Hospital Estadual de Serrana, o Marcos Borges. Bom, vamos lá para o setup do projeto, né? Como a gente está trabalhando com artigos, então a gente tem um setup aqui. A primeira pergunta é por que Serrana, né? Por que não São Paulo? Por que não Manaus? Por que não Guaratinguetá? Porque Serrana é, a princípio, relativamente pequeno, tá? 45 mil habitantes, 45.600. Cerca desses 45.600, cerca de 30 mil são adultos. Serrana está localizada próxima, como eu comentei, da cidade de Ribeirão Preto. A cidade de Ribeirão Preto tem um importante centro de pesquisa de saúde pública, lá na USP de Ribeirão Preto. E também o vírus já estava claramente circulando na comunidade, né? Um estudo que saiu em julho de 2020 mostrou aí que 5% da população carregava o vírus ativo, né? 1 em 20 tinham o vírus. Então, era o caso ideal, né? Era o caso ideal para você testar. Ainda, os residentes da cidade eles queriam tomar vacina. Isso também, atualmente, não é um consenso no Brasil. Né? Porque tem brasileiro aí que ainda não quer tomar vacina. Ou quer escolher vacina. É pior. Posso fazer um parênteses? Vai? No Brasil a gente ainda não sabe, porque não tem vacina para todo mundo. Nos Estados Unidos está acontecendo. Está acontecendo. Tipo, estão com vários projetos, inclusive de dar um copo de cerveja pro pessoal se vacinar. O pessoal já tá caçando gente nos Estados Unidos, tipo, sair na rua, olha, você já se vacinou? Pra ir vacinar, porque tem parte da população realmente que não tá vacinando. Eles estão dando desconto em shopping, estão dando desconto pra quem se vacinar. Tipo, os caras estão fazendo campanha pra se vacinar. Pra vacinar porque a população não quer. Tipo assim, pode ser que nesses próximos meses comece a vacinar até crianças de 12 anos já. Então, isso não é comum no Brasil, pelo menos porque o Brasil tem uma longa tradição de boa adesão da vacinação, né? É que cresceu também muito esses movimentos anti-vax e essas ideologias meio burras por aí. Mas o Brasil a gente costumava ter uma boa adesão aí na questão de vacinação. Até por isso, né, que os pesquisadores do Instituto Butantan, eles acreditavam, que produz aí a Coronavac, né, em parceria com o laboratório chinês, eles esperavam que pelo menos ali 80% dos moradores com mais de 18 anos seriam, de fato, vacinados. Eles não teriam muito problema com isso. Bom, alguns dados agora, né? Em 11 de abril, mais de 27.700 voluntários adultos já tinham recebido a primeira vacina e quase todos eles, né, cerca de 27.100, receberam a segunda vacina no final daquele mês. Lembrando, a Coronavac tem um período de, se não me engano, são 28 dias, né? Quase 30 dias entre uma dose e outra. No caso da vacina de Oxford é diferente, são 3 meses. São 3 meses. Bom, 27.100 de quase 27.700 está mais ou menos 95, 96% dos adultos de Serrana estavam totalmente vacinados ali em abril. O que é muito bom. Tipo, 95%. Você tem basicamente 95% da população vacinada, tá? E, de novo, é importante destacar que esse sucesso, né, quase 95, 96% dos adultos vacinados, isso deu em abril, lá quando a gente estava no meio de governador brigando com o presidente, governador querendo fechar as coisas porque a pandemia estava dando pico, presidente falando não vai fechar nada, presidente falando que usar o meu exército para isso, para aquilo. O cara acha que tá jogando War, né?
Vamos falar em outros termos também, em números, né? Abril, também conhecido como mês passado, em que a gente chegou a atingir, durante acho que pelo menos uma semana, coisa de quase 4 mil mortos por dia. A gente quase atingiu essa média, né? Mas aí depois foi baixando. Foi um mês e meio, né? Contando esse mês de abril, que a cifra subiu em 100 mil mortes. Foi um mês, para quem não lembra, foi um mês passado. Foi mês passado. Foi terrível. Eu acho que a gente foi uma ou outra semana que a gente estava batendo recorde de casos de mortes por dia, né? Era tipo, 3 mil e tanto, tá? Dia seguinte, 3 mil tanto, mais um Delta X. Por aí foi. Bom, só pra gente lembrar, né? A Coronavac, ela tem uma eficácia de basicamente 50% de imunização, 2 semanas depois da segunda dose. E é por isso que é necessário que você vacine muita gente, tá? É diferente de você pegar, por exemplo, a vacina da Pfizer, que são 95% após a segunda dose, porque a vacina da Pfizer você não precisa imunizar uma porcentagem tão alta da população quanto a Coronavac. Então, Serrano tá de parabéns aí. Né? Mas apesar de até hoje comparar essas vacinas é muito complicado, porque eles são critérios diferentes, né? A Coronavac chegou nesse valor também porque o critério era muito sensível. Qualquer sintoma de tosse já contava como contaminação. Não, sim, só com os dados que tem seriam mais ou menos os fatos números, né? E, bom, atualmente a gente já consegue ter alguns resultados bons, resultados da vacinação, que é o melhor tratamento precoce que a gente conhece, certo? Bom, não só único, né? Não só para a cidade de Serrano, mas para cidades vizinhas. Serrano, de novo, muito pequeno. Dos mais de 45 mil habitantes, cerca de 15 mil, eles têm que viajar grandes distâncias para trabalho. Provavelmente para Ribeirão Preto, que é a cidade grande ali da região. Então, por essa população ser altamente móvel, ela acaba sendo uma população sensível a tanto pegar o vírus quanto espalhar o vírus, né? Porque ele está se mexendo o tempo todo. Então, a imunização da cidade é boa para outra cidade. Bom, fora disso, tem alguns outros resultados muito interessantes. A mídia local ali, que eu acredito que seja a mídia da grande Ribeirão Preto, ela informou que o número de infecções diárias por causa da Covid diminuiu de 28 em 20 de março para 7 em um mês depois, em abril. Então você tinha 28 em março, um mês depois, 7. A parcela de casos graves caiu do pico de 70% em março para 10% no início no início de abril. Só traduzindo, tá? De 70% no início de março para 10% no início do Brasil, significa que você desocupou as UTIs, tá? Você não está fazendo fila mais em UTI. Durante a vacinação, né, ali em meados de fevereiro e meados de abril, 6 imunizados morreram de Covid-19, segundo o governo de São Paulo. Desses 6, 5 haviam recebido apenas uma dose e o outro apresentou sintomas logo depois de receber a segunda dose, o que levou os pesquisadores a acreditar que os pacientes já estavam infectados no momento da segunda dose. E aí fica realmente difícil, né? Lembrando que você está imune de fato depois de 2 semanas da segunda dose, né? Então nenhuma dessas 6 pessoas ela chegou no estado de imunidade de fato. Sim, é o que a gente comenta, né? Não é porque você tomou a vacina hoje que você pode sair amanhã e ir para uma rave pelado com a melancia na cabeça. Não. Calma, tem que esperar a segunda dose 2 semanas. Aí depois disso você fica em casa quietinho, porque ainda está difícil para todo mundo. Bom, então quer dizer que foram 6 mortos, né, nesse período entre fevereiro e abril, entre os vacinados, e entre os não vacinados foram 14. Então aí mais de 2 vezes esse número, né? Ainda, né, alguns dados agora da Santa Casa de Serrano e da UBS do município, a Unidade Básica de Saúde. No início de maio, nenhum dos 6 leitos de enfermaria da Santa Casa e da UBS estavam ocupados. E a fila de espera para leito, tanto em enfermaria quanto em unidade de terapia intensiva, né, as UTIs, zerou. Até o dia 3 de maio, havia 1 residente de Serrana em enfermaria e 9 pacientes em UTI. Então,
até maio, né, que foi ali mais ou menos onde você tem 2 semanas após a segunda dose, você tinha gente no UTI, né? Depois disso, você conseguiu zerar. Bom, melhora, tá? De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, os casos confirmados atingiram o pico em janeiro, com 706 casos dentro da cidade, né? E tiveram uma queda acentuada em abril, onde os casos chegaram a 235 casos confirmados, bem mais da metade. Tá? O projeto S é um projeto a longo prazo, ele não é um projeto, assim, apesar de ele querer medir os resultados a curto e médio prazo, ele vai continuar acompanhando os residentes de Serrano por mais um ano, para saber de efeito colateral, o pós-Covid, né, como seria o pós-Covid, e também para responder a essa questão principal hoje, que é, aliás, uma das questões principais, que é responder quanto tempo a vacina oferece proteção. Tá? Porque a gente ainda tem isso, né? A gente está começando, no Brasil pelo menos, a gente está começando a primeira leva de vacinação, mas a gente não sabe, de fato, quanto tempo essa vacina torna o paciente imune, né? O vacinado imune. E aí Serrano já vai dar deveria, né? Dar esse valor pra gente. Então, esse aí é o meu quinta case de sucesso, meu, cidade de Serrano, aí do interior de São Paulo. A Inglaterra já está pensando em dar a terceira dose, só sobre esse negócio de... Para os mais idosos, ela está querendo dar a terceira dose depois de terminar a população. Que lá já está bem avançado, né? Ah, tá. Lá tá. Tá muito melhor do que aqui na Europa, na realidade. A União Europeia tá putaça, porque acha que a Inglaterra, porque tipo, as vacinas em geral estão saindo dali, né? Aí ela acha que ela tá fazendo lobby e não deixando estoque para o resto da União Europeia. Mas deixando isso de lado... Eu li em algum lugar que o Reino Unido, na real, de fato já tinha a vacina disponível para a população toda, né? Eles não tinham vacinado todo mundo ainda, mas já tinha o número pronto para vacinar todo mundo. Não, eles tinham comprado, né? É de encomenda e tudo mais. E aí a reclamação é tipo as fábricas da Oxford que estavam, quer dizer, que estavam fazendo essa vacina da Oxford na Europa, que estavam mandando para a Inglaterra, e sendo que a Inglaterra não passa nenhuma das que são fabricadas lá e tal, então é complicadinho. Mas, tirando isso de lado, que essa briga vai ser ainda uma briga feia, enquanto esses países ricos que sabem disso estão brigando que nem um bando de lobo, com sei lá, um pintinho ali no meio, né, porque é muito pouco para todo mundo. O Brasil fica de lado, que quase não correu atrás de vacina, né? Então, mas, né? Serrano é um caso. Serrano é um caso para quê, né? Tipo, é um negócio para se estudar várias coisas, vai ser muito interessante, mas pro resto da população vai ser só olhar para ela e falar: puxa, a gente podia estar assim, né? Teve até um pessoal tentando, quando foi anunciado esse projeto, teve um boom da galera tentando comprar casa em Serrana, quase teve um boom imobiliário lá em Serrana por causa disso. Né? O ser humano também não ajuda, né? Não ajuda. E caramba! Mas assim, justiça seja feita, né? A gente falou aqui do nosso comandante máximo da democracia brasileira não está ajudando. A real é que a vacina da Pfizer demorou, mas chegou no Brasil. Né? Então isso é uma coisa boa. Apesar de que poderia ter chegado lá em novembro. Bom, segundo o ex-ministro da Saúde, poderia. E aí o nosso comandante máximo da democracia não quis. Mas assim... A vacina da Pfizer foi a primeira a ser finalizada. Só para lembrar por que essa parte de importância. Na Inglaterra, a primeira que começou a ser usada foi a da Pfizer. Se não me engano, foi a da Pfizer e a da Moderna veio em seguida, não foi? Depois a de Oxford, por qualquer assim? Isso, a de Oxford teve uns atrasos, teve aquele rolo do problema de dosagem e tal. Então, aí foi mais ou menos a sequência, mas só lembrando, na Inglaterra já tinha como é que é? Eles começaram a vacinar em dezembro e tal.
E aí, tipo assim, tô falando, mas todo mundo teve esse atraso, mas é que a Pfizer estava fazendo teste aqui, o Brasil era um dos braços da pesquisa, podia ter começado a vacinar aqui, não no início de dezembro como na Inglaterra, mas talvez ainda em dezembro, Sim. Então, e aquela, né, a gente teve várias propostas oferecendo vacina para o Brasil, né? Só que na época não tiveram interesse para ter a vacina. Bom, agora tem, né? Agora tem. E agora chegou. Que bom. Porém, a Coronavac deu uma desacelerada. Inclusive, o Brasil está fazendo uma coisa que talvez não seja mais esperta, mas eu também não estou aqui para julgar, que é eles dão a primeira dose e não reservam a segunda. Então, eles vacinam todo mundo o máximo possível e a gente espera que daqui a um mês tenha dose. De novo. Já deu errado. Já deu errado. Isso daí foi comando na época ainda em que o Pazuello estava como ministro, e esse negócio começou a dar problema agora, já. Então, essas últimas semanas mesmo, foi semana, quase final de semana, quem está ouvindo é sexta-feira, né, mas na semana anterior já estava acontecendo direto isso, o pessoal reclamando, acho que até 2 semanas atrás, talvez. O pessoal reclamando porque tinha tudo marcado para a segunda dose e não tinha. E aí, quando ia ver, era porque o pessoal estava seguindo o comando do Ministério da Saúde, que tinha que protocolar toda essa organização, e não fez. E fez desse jeito. O único comando que fez foi um comando que ainda estragou a ideia, né? Então, eu tô falando que eu não tô aqui para julgar, porque, de fato, todo mundo esperava que depois que a vacinação começasse, ela desse uma engrenada, né? A expectativa lá atrás era justamente que a gente fosse aumentando o número de vacinas. Então, assim, a logística não foi a melhor, eu concordo com você, também acho que não foi, mas, sabe, como eu não participei, como eu não participei da logística, eu só posso falar que aqui de fora pareceu ideia idiota. Porque tem coisas que não estão na nossa mão. Às vezes pode ter problema na entrega do IFA, né? Porque o IFA depende do outro país te mandar, né? Peraí, será que isso realmente não está na sua mão? Tipo, se você ofende o... Assim, pode ser que o país, de repente... Não. Eu disse que não está na minha mão, entendeu? Não. Eu analisando de fora, né? Não, eu tentei fazer uma brincadeira, você estragou, né? Tipo, pensando no lado do governo, né? Pô, não, de fato, não dá para colocar toda a responsabilidade, porque afinal de contas essas vacinas dependem do IFA, né, do produto ativo que vem de outros países. Então, pode acontecer, por exemplo, se a gente estivesse dependendo muito mais da Índia. A Índia agora voltou todas as vacinas dela para ela, porque agora ela é o centro do desastre. Bom, crescendo, né? Em algum momento deve passar a gente, por enquanto ainda não. Mas, tipo assim, você não tem controle, porque pode acontecer... Você pode não ter controle, mas você tem um controle de não fazer algo que faça o país não querer fazer, né? E aí, por isso, de novo, o comentário de quarta-feira é mais uma vez... O comentário que já tinha sido anterior, eu não sei se foi ministro ou se foi filho do presidente que falou alguma besteira da China de novo. Foi ministro falando que o vírus era chinês. Aí o embaixador da China só lembrou. Ricardo caiu, voltou. O embaixador da China só lembrou que 95% vem de lá. 95% do IFA. E tipo, não é só a Coronavac, é o Coronavac e o IFA da vacina da Oxford também. Então, meio que a gente está, como de novo, né, o Brasil virou um circo, a gente está pegando fogo, e o nosso palhaço principal está tentando apagar com gasolina. Não tá fácil. Não tá fácil. Se o negócio estivesse bom, a gente poderia fazer uma coisa, tipo, aproveitar, vamos fazer uma experiência, mas que tal tentar fazer em Sampa, né? Que ainda se aproveita e já imuniza exatamente a parte comercial do país, né? E você vê também porque o Sampa tem um fluxo de pessoas enorme, você tem uma demografia muito diferenciada de região para região, seria um laboratório maravilhoso, né? Só que você precisaria vacinar mais de 10% da população. Você não tem. Você não tem esses 10% para vacinar até agora. Não, o caso de Serrano, ele dá muito certo justamente por causa disso. Populações pequenas, a gente tem vacina para isso, sabe?
como é que eu vou pegar São Paulo se eu não tenho vacina para todo mundo? Não adianta, né? Tem que pegar de fato mais pequeno. E eu acho que é isso, né? Acho que o caso do Serrano tá aí para mostrar pra gente que vacina funciona. Claro, não é lá Rancho Queimado, de Santa Catarina, mas poderia ser usado aí como exemplo de sucesso no tratamento precoce de verdade, né? Não é essa baboseira que tem. Não é rancho queimado, mas toda vez que alguém falar do rancho queimado, a gente deve falar agora do Serrano. Na verdade, toda vez que você fala de rancho queimado, eu lembro de... toda vez que se fala rancho queimado, eu lembro de Rancho Fundo, eu lembro de Chitãozinho e Chororó. Sim. Bom, é isso. É isso, eu acho que é só. Espero que os ouvintes tenham curtido esse papo, que era para ser rápido, mas aí a gente toca em problema de vacina e a gente tá inconformado, Rogerinho. Tô inconformado com essa situação. Pior, né? Pior. E assim, que o pessoal acompanhe o que está acontecendo em Serrano para saber de fato como vai ser, porque a expectativa é que no momento, se esse momento chegar onde a gente consiga imunizar grande parte da população, que a gente tenha algo parecido com o que está acontecendo em Serrano, né? Então já vamos olhar para Serrano para ver, para ter uma ideia do que nos aguarda. Espero. Nos dias de hoje, onde o pessoal duvida das coisas óbvias, duvida das coisas que a ciência já provou durante quase um século ou mais, é bom você jogar na cara de novo com um caso específico, né? É um processo que a gente tem que ficar forçando, né? Mas é bom porque aí, lembra, vacina, olha o que acontece em vacina. A gente vai olhar para Serrano e ver, é isso que acontece quando você tem vacina. Aí vai passar 5 meses, a gente vai olhar para Serrano e a gente vai falar, caralho, é isso que acontece quando tem vacina, né? Mas se você daqui não 5 meses a gente já vê, olha, daqui 5 meses a gente vai estar porque já vacinou boa parte da população brasileira. Espero. E se você não gosta muito de exemplos pequenos, né, que é o caso de Serrano, você pode pegar, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país muito maior, onde a gente tem já evento esportivo com mais de 50 mil pessoas, todo mundo junto, todo mundo misturado. Não que esteja certo, porque não está, mas isso se dá porque a vacinação parece que desde a eleição que teve lá deu uma guinada boa, assim, só uma coincidência que aconteceu, e que apesar da transmissão ainda estar rolando, né, apesar de ter muita gente, o número de contaminados está aumentando, justamente porque está abrindo tudo, né, então é natural que o vírus circule. Assim, vacinação não mata o vírus, entendeu? O vírus continua lá circulando. Mas no passo em que a vacinação avança por lá, o número de casos aumenta, porém o número de mortes diminui e o número de casos graves diminui, e isso que é importante, né? A gente pode observar também Israel, que daqui a pouco deve estar acabando de vacinar toda a população. Só tem que ver o que eles vão fazer com os palestinos, porque estão de sacanagem ali, né? A gente pode observar esse estado. Para variar, né? Mas assim, a gente pode, tipo assim, são sempre resultados preliminares. O de Serrana mesmo é um resultado muito preliminar. Não é agora que a gente deveria olhar o resultado, porque a gente vai ter um parâmetro melhor. Mas tipo, o negócio é tão bom que a gente já consegue ver resultado agora. Em São Paulo, ninguém ainda pegou e fez a pesquisa, protocolou bonitinho, porque ainda é muito preliminar fazer isso, mas o perfil dos mortos em São Paulo já está mudando. Por quê? Porque você começou vacinando exatamente a população mais idosa. Então o perfil está mudando, eles estão ficando mais jovens, as pessoas que estão morrendo em São Paulo. Então é isso, cara, a vacina funciona, tipo, ela nem precisa você dar o tempo dela para a pesquisa estar completa, você já consegue começar a ver os resultados, o que normalmente indica que o gráfico de resultado vai se mostrar enorme, bonito de se ver. E a gente está comemorando porque a vacina funciona, e isso não faz o menor sentido nos dias de hoje. Porque já faz muito tempo que a gente sabe disso. O caso é esse, né? A gente levantou, olhou pro céu, o céu tava azul, falou, boa, céu. Caramba, ainda bem que você tá azul. Que nem ele estava ontem em casa, 30 anos atrás, né? É isso aí. Agora, então tá bom, né? Foi dado o nosso case de sucesso, a nossa indignação e o nosso querido Mano Nostalgia. Exatamente. Então,
Até semana que vem? Até semana que vem. Até semana que vem. Só lembrar, quem não foi ainda ouvir o nosso podcast, tem episódio hoje fresquinho. Vai lá. Boa.